Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, observando atentamente a manifestação do deputado Sérgio Majestic, eu em outra oportunidade já tive prestando atenção e concordo em tese com o argumento apresentado por ele. Eu só quero fazer referência que o ordenador de despesa, ele segue orientação do Tribunal de Contas. O argumento dele quanto ao tribunal fazer uma resolução permitindo alguns gastos, como o gasto da educação ou da saúde, não são de responsabilidade do gestor. Até porque essa resolução vale para o governador como vale para os prefeitos. Existe realmente alguns entendimentos de que o tribunal não poderia ter essa resolução permitindo esses gastos. Agora, é evidente que não só o governador como os prefeitos estão estabelecendo gastos na orientação do tribunal, porque existe a resolução. Então, os gastos não são realmente, esses gastos alegados não são realmente gastos da educação. Mas tanto o governo atual como o governo futuro, se não mudar a resolução, vai apresentar esses gastos como despesa de educação. Porque quem é que orienta o gestor? É o Tribunal de Contas. Eu acho que essas contas foram apreciadas por um dos conselheiros que se dedica tecnicamente, de forma bem conclusiva e observadora, os procedimentos sobre sua relatoria, como também os demais. O que eu quero dizer é que compete ao Tribunal de Contas fazer apreciação técnica da documentação. E a apreciação técnica da documentação diz que elas estão certas. Mas a Assembleia pode votar politicamente. Não é porque o tribunal recomendou a votação favorável que o deputado é obrigado a acompanhar. Embora em prestação de conta é de se respeitar, até pela história criada desde Rui Barbosa para criar um órgão como o Tribunal de Contas, exatamente para dar apoio aos municípios e ao Estado e ao governo federal sobre a validade dos gastos de acordo com a legislação. Observei também aqui que foi dito que foram feitas denúncias e que essas contas não podem ser votadas por causa das denúncias que foram feitas. Olha, eu acredito que todas as denúncias feitas aqui estão em apuração. Só que as contas que estão sendo julgadas hoje aqui, elas são de governador. Elas não são de ato de gestão. Esses competem aos secretários. E evidentemente que não faz parte das contas do governador. O governador aqui, em tese, presta contas sobre os gastos na educação e na saúde, recursos vinculados. E isso foi visto pelo tribunal como os recursos foram aplicados de acordo com a legislação. Procede a reclamação do deputado Sérgio Majestic, eu faço coro com parte dela, de que o tribunal devia derrubar essa resolução. Porque a resolução ela acaba prejudicando a finalidade específica do recurso, que é atender a educação e a saúde. Agora, o gestor não pode ser punido por aquilo que o órgão técnico tem condições de fiscalizar e ele diz que está correto, e então o ato acaba sendo admitido como certo por existir uma resolução que permite. A ação do deputado Sérgio Majestic no Supremo, eu acredito que vai ser, inclusive, vitoriosa, porque se você observar o texto da lei, você percebe que o gasto tem que ser específico, de acordo com a Constituição, que é com a finalidade única na educação e não subterfúgios que possam permitir. É como aquela velha lei que permitia que o prefeito ou o governador asfaltasse ou calçasse uma rua porque tem uma escola naquela rua. E isso há tempos passados acontecia, como também acontecia de comprar um carro para a educação e botar no gabinete do prefeito. Isso acabou sendo vetado diretamente pelos tribunais
que hoje não aceitam esse tipo de despesa. Mas elas já ocorreram e, na época que ocorreram, foram aprovadas. Por quê? Porque era a orientação do tribunal. Então, eu acredito que as contas, até pelo fato de ser relatada da forma que foi relatada, e a orientação técnica é pela aprovação, mas eu acredito que todos têm o direito de individualmente fazer o voto da forma que desejar, porque o nosso voto não precisa cumprir a orientação do tribunal. Eu vou acompanhar a orientação do tribunal, porque entendo que ela foi dentro dos parâmetros legais e dentro das leis existentes.